Olá, Sam. Eu me chamo Aloísio. Tenho 27 anos e moro no Pará. Quero manter o nome da minha cidade no sigilo, para não gerar alvoroço por aqui e nem acharem que estou mentindo sobre os fatos que irei contar, já que não é de hoje que a minha cidade é assombrada por um lobisomem, que inclusive apareceu esse ano, bem no tempo da quaresma. Eu venho por meio do seu canal relatar esse ocorrido macabro que eu e meu pai presenciamos. Não foi no mesmo ano, mas tenho por mim que só podia ser a mesma criatura. Primeiro vou contar o meu relato, mas antes quero contar um pouco da minha história. Atualmente tenho 27 anos e desde os 15 que frequento uma igreja evangélica. Estou quase virando um pastor. Faço pregações e também campanhas na minha igreja, mas nem sempre foi assim. Comecei indo para lá por causa de algumas garotas, que eu e meus amigos conhecíamos, na tentativa de namorar uma delas, mas acabei gostando e ficando na igreja. Me destacava entre os demais desde cedo, tanto que o pastor na época me deu emprego, o primeiro emprego que tive na minha vida, auxiliar de serviços gerais. Para alguns pode não parecer nada, mas para um jovem como eu na época, era muito bom. Já tinha meus 19 anos. Não namorava e nem tinha muitos amigos, já que esses foram ficando no caminho. Enfim, ficava responsável por ajeitar, varrer, limpar e fechar a igreja, que tinha seus cultos no domingo. A igreja ficava em um bairro recém-inaugurado da minha cidade, um loteamento para ser mais exato. Não ficava muito longe da minha casa, mas à noite o lugar era assustador. Aqui não tem perigo de roubo e nem de violência. É uma cidade calma e pacata. Claro que tem suas ocorrências, mas nada tão grave. Por isso sempre andei despreocupado, sem hora para sair ou para voltar. Mas acabei esquecendo que o mal está em todo canto, seja em forma de gente ou na forma de bicho como foi aquela criatura. Era abril de 2015. Como sempre fazia, me arrumei e fui para o culto, que começava às 7 horas. Ali no momento de louvor acabei esquecendo das horas, e após o término do culto, ainda fiquei conversando com alguns amigos, que chegaram a me oferecer uma carona de moto, mas agradeci a oferta e fui fazer o meu trabalho. Uma por uma fui amontoando as cadeiras da igreja, dei uma varrida rápida no chão e fechei todas as portas e janelas. Após terminar de fazer tudo, já era 10h30 da noite, um horário normal para mim, já que teve dias que saí da igreja à meia-noite. Então tranquei a porta principal e fui saindo. Com minha Bíblia na mão, fui admirando a lua no céu, que estava bem amarela e cheia. Foi quando senti um calafrio percorrer o meu corpo, e logo depois como um abraço pelas costas. Dava até para sentir como se fosse braços de uma pessoa. Eu me assustei com aquilo, mas continuei andando. Acho que nesse momento era meu anjo da guarda me protegendo para aquilo que estava prestes a acontecer. Para chegar na minha casa eu tinha que dobrar todo o loteamento e subir uma espécie de morro bem alto, um lugar que não tinha casas e pouca iluminação. Depois era só andar mais alguns minutos que enfim chegava na minha casa. E foi assim que comecei a subir esse morro que avistei algo lentamente saindo do meio do mato e achava que era um cachorro, já que seus olhos brilhavam e estava meio que de quatro. Porém, quanto mais fui me aproximando daquilo, com mais receio fui ficando. Teve uma hora que parei e esperei aquela coisa passar, mas o bicho, quando me viu parando, também parou na mesma hora. Nesse momento vi que não teria para onde correr, a não ser continuar andando. Se eu voltasse, aquilo ia vir atrás de mim. Se passasse correndo por ele, seria a mesma coisa. Então, orando, comecei a andar. Assim que passei ao lado daquilo, pude sentir um cheiro podre, que lembrava o cheiro de carne passada. O bicho não emitia nenhum tipo de som. Eu olhei para ele apenas por alguns momentos. Fiquei com medo de olhar nos seus olhos. E ainda assim continuei andando.
Ao passar dele, senti seus passos pesados me seguindo, e então aquela coisa começou a roncar que nem um porco. Novamente senti outro calafrio, mas não parei. Ainda orando, continuei subindo o morro até chegar à minha casa. Foi quando percebi que o bicho foi ficando para trás. Ele meio que parou e ficou olhando para mim. Uma coisa assim, pois parei de escutar seus passos pesados e ouvi apenas sua respiração ofegante, que ora lembrava o cansaço de uma pessoa e ora lembrava o ronco de um porco. Assim que estou na cabeça do alto, eu não sei o que aconteceu, mas ouvi uma voz falando na minha cabeça: corre! Sem nem pensar duas vezes, eu corri, e tive a leve impressão que por alguns instantes fui seguido por aquela criatura. Mas cheguei em casa são e salvo. Aquela besta havia ficado para trás. Não sei para onde ele tinha ido. Muito assustado, entrei em casa aos prantos e falei do ocorrido para o meu pai, que saiu na rua, mas que não viu mais nada. Minha mãe me deu um sermão daqueles, falando que eu não devia ficar até tarde na rua. Mas o meu pai, que era mais reativo, estava calado e não falou nenhuma palavra aquela noite. Alguns dias depois desse encontro com um lobisomem, um vizinho meu o avistou também, porém bem ao longe, na cabeça do mesmo alto que falei. Logo depois outras pessoas começaram a ver, e acho que muitos começaram a inventar, já que virou uma lenda urbana aqui na rua. Eu que vi o bicho, falei a pena para os meus pais e alguns conhecidos que moram aqui perto, mais ninguém. Mas antes fosse apenas eu que tivesse visto aquela criatura. O meu pai também chegou a vê-lo. Lembro que numa certa ocasião, já em outro ano, começamos a falar de lendas e histórias, e o meu pai contou um caso que lhe aconteceu. Segundo ele, era o ano de 1986. Muito jovem, o meu pai costumava sair para beber com os amigos e adorava bater uma bola de vez em quando, além dos jogos que ele não perdia um. Porém, naquela época, pouca gente tinha televisão em casa, e o único conhecido que possuía uma era o seu Justino, que tinha um barzinho e uma vendinha. Ainda cheguei a ver essa vendinha em Upá, quando era pequeno, mas que hoje nem existe mais. Era lá o ponto de encontro do meu pai e seus amigos. Tudo ia bem até a quaresma daquele referido ano. Meu pai conta que foi pro bar tomar uma pinga e assistir um jogo, junto com seu amigo e outros conhecidos. Ali na resenha eles nem se deram conta das horas, e quando saíram de lá, já passava da meia-noite. Junto eles seguiram para suas casas. Tudo ia bem, mas o meu pai falou que ao dobrar uma rua do bairro, eles viram um cachorrão na esquina da outra rua. O bicho estava olhando para eles e grunhindo feito porco. Nessa hora eles começaram a correr muito rápido, e o bicho ainda acompanhou eles por duas ruas, mas que depois sumiu numa encruzilhada. Ele disse que aquilo não era um cachorro, porque era muito grande e também porque nunca viu um cachorro grunhindo que nem um porco, assim como foi o meu caso. Aquela coisa não era um cachorro como pensava, e sim um lobisomem como já ouvi em outros relatos. Um barulho feio que jamais vou esquecer. Eu creio que seja alguém aqui do meu bairro que vira lobisomem, ou pode ser que de tempos em tempos ele visite a cidade, já que nesse ano mesmo teve casos dessa criatura. Foram poucos, mas em um bairro vizinho viram esse bicho. Hoje não me atrevo a sair de casa depois das 11, e se sair, é acompanhado e com um transporte, pois sei que até hoje esse bicho ronda por aí. Boa noite.
Boa noite, Sam. Eu me chamo Marcílio. Tenho 43 anos e moro no Ceará, mais precisamente em Ipueiras, uma cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, a capital do Ceará. Venho aqui para contar duas das muitas experiências que tive ao longo da vida, sendo a do lobisomem a pior delas, já que foi a única vez que senti que poderia perder a minha vida. Para contextualizar, sou taxista, mas sou um homem que já tive várias funções. Já fui mecânico, eletricista, pedreiro e por aí vai. Nem lembro agora as profissões com que já trabalhei. Mas hoje, graças a Deus, estou sossegado. Porém, passei por uma peleja quando trabalhei como vigia de um galpão. Sabe aquele galpão de guardar material de construção? Pronto, era desses. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Eu estava de bobeira quando um amigo me ofereceu um emprego, já que o outro rapaz tinha saído. Era para passar apenas 2 semanas vigiando um galpão, das 7 da noite até as 7 da manhã. Ali no momento eu aceitei na hora, mas logo na primeira noite presenciei coisas bem macabras. Como era trabalho avulso e não tinha essa de fardamento e nem nada, foi com uma calça simples, uma roupa normal que usava, mas fui com o meu companheiro fiel, o meu 38. Quando cheguei lá estava tudo calmo, apesar de ser um pouco distante da cidade. Dava para ouvir o som de carros e motos passando na rua, e de vez em quando passava alguém lá de frente. Isso era um grande alívio para mim, mas com o passar das horas, as coisas começaram a piorar. Primeiro que o silêncio tomou conta do lugar. Como disse, por ser interior não é cidade movimentada, e muito cedo o povo já está dormindo. Mas ali continuei no meu serviço, até ouvir aquilo pela primeira vez. Era o riso de uma moça, que estava vindo da parte de trás do galpão. O mais estranho era que não me pareceu ser lá de fora, já que foi alto e bem nítido. Mas desconsiderei aquela risada e tentei esquecer. Mas outra vez aquela moça riu, ainda mais alto, e parecia estar bem mais próximo de mim. Foi então que decidi dar uma volta por dentro do galpão. Eu estava sozinho, com apenas uma lanterna para me guiar naquela escuridão. O silêncio que fazia era perturbador, mas tentava me distrair cantando alguns louvores, para espantar o medo que estava sentindo. Mas a cada passo que eu dava, me vi um arrepio na espinha, mas continuei firme e andando. Foi quando eu entrei no corredor de cimentos e cal que tive a leve impressão de ter visto o vulto de uma mulher. Eu corri até o fim desse corredor, mas não vi nada por lá. Foi aí que comecei a ouvir uns murmúrios, que eram bem baixos e quase que inaudíveis. Até parei para ouvir aquilo direito, mas de repente, o que eram murmúrios começaram a se transformar numa risada de mulher, a mesma que ouvi momentos antes, mas não sabia de qual direção estava vindo, já que parecia estar dentro da minha cabeça. Foi quando ouvi bem do meu lado uma risada macabra, alta e grossa. Parecia a risada de um homem velho. E junto a isso senti uma respiração fria na minha nuca. Nessa hora não deu. Larguei a lanterna e corri lá para fora. Fiquei no portão que tinha no galpão e não saí de lá até amanhecer. De vez em quando ouvia a mesma risada. Foi angustiante ficar ali, mas como aceitei o serviço, permaneci por lá aquela noite e também nas noites seguintes. Mas sequer fui ver o que estava lá dentro do galpão outra vez. Não sei o que era, uma jovem ou um velho, mas tenho por mim que era uma mulher, que sorria feito uma bruxa. O outro caso que tenho para relatar é do lobisomem, e aconteceu enquanto estava trabalhando em outro ramo, e foi antes de eu ver essa assombração. O meu serviço nesse tempo era com instalação de som. Aqui, por ser pequeno, não tem muita festa, mas quando tem já viu, falta não parar. O bom era que a gente tinha com o que trabalhar. O serviço era simples.
Eu levava e instalava as caixas de som de vários cantores da região, seja em festas grandes ou aqueles forró pé de serra de interior, que por aqui tem aos montes. E foi num desses que aquilo me aconteceu. Estava assim nessa época de São João. A gente pegou uma carrada de serviço para fazer. Fizemos um aqui na cidade e outros em distritos vizinhos. E teve um que marcou a minha vida. Foi no interior chamado Livramento, aqui perto de Ipueiras. Iria ter um chitão daqueles, e fomos contratados para fazer a instalação do som. Sem perder tempo eu fui. Seria apenas uma noite, das 7 até a meia-noite, já que ali no interior o povo dormia cedo mesmo. Assim que chegou o dia, arrumamos tudo e seguimos para esse interior. E teve esse dito chitão, que foi muito animado por sinal. Mas quando foi dando 10 horas da noite, o povo já foi indo embora. Bom para a gente que teria mais tempo na volta. E não sei bem como tudo aconteceu, mas guardamos tudo no carro e ficamos lá por uns instantes. E só perto da meia-noite que estávamos prontos para partir. Eu fui na frente com a minha moto, já que estava muito cansado. E como queria chegar logo em casa, decidi ir por um caminho mais rápido e cortei por uma estradinha de chão. Chegaria bem mais rápido em casa. Mas foi lá que vi aquele bicho. Eu vinha a 60 ou 70 por hora, por conta dos muitos buracos e galhos de árvores que tinham pelo caminho, já que era uma estrada cheia de mato, daquelas bem do interior. Ali na hora não percebi muito, mas quando passei debaixo de um cajueiro, tive a leve impressão que vi um vulto preto atrás da árvore, mas ignorei aquilo e fui seguindo o caminho. Porém, pouco depois que passei por aquela árvore, comecei a ouvir passos e um cansaço muito alto. Depressa virei minha cara para trás e consegui ver um vulto negro me seguindo. No momento, pensei que era um garrote ou um porco de alguém da região, já que estava de quatro e tinha um porte desses animais, e também porque o povo cria bicho solto, e apenas acelerei para aquilo não me alcançar, e então segui o caminho para minha casa. Assim que cheguei lá, tive outra surpresa. Estava acontecendo também um chitão na praça, e por ali me aprumei para conversar com os conhecidos. E o tempo só foi passando, até a hora que o Chiquinho, um conhecido meu, me pediu uma carona para pegar umas cervejas na sua casa. Ele montou na moto e saímos. Já ia pegar o mesmo caminho pelo qual passei antes. E muito assustado, o Chiquinho me disse: "Não vai por aí, Marcílio. Tem um lobisomem aparecendo nessa estrada." Eu gelei do pé à cabeça. Dei meia volta e passei pelo caminho mais longo. E contei a ele sobre a coisa que me seguiu. O Chiquinho não percebeu, mas eu estava morrendo de medo. Nem voltei para o Chitão naquela noite. E fui logo para minha casa dormir. No outro dia e nas semanas seguintes, outras pessoas viram esse mesmo bicho, que eu soube por intermédio de outras pessoas que estava aparecendo desde o começo daquele ano. E muita gente até comentou nessa época. Uma criatura estranha corria atrás do povo nas estradas de Ipueiras e também assustando as pequenas comunidades, como a de Arroz, que eu soube por um outro amigo, que chegou a ver o bicho de perto. Mas isso durou por pouco tempo. Mas há quem diga que até hoje o lobisomem ronda por aqui. Eu não sei se é verdade, até porque depois daquela noite, mesmo não sabendo se tratar de um lobisomem, eu escapei com vida, mas nunca mais me arrisquei por essas estradas de carroçável.
Olá, Sam. Eu me chamo Leonardo. Sou natural da cidade de Codajás, que fica aqui no Amazonas. E tudo o que irei relatar aqui aconteceu em 2013, mais precisamente lá pelo mês de abril. Na época tinha meus 18 anos. Bom, como falei no começo do relato, eu sou natural da cidade de Codajás. Só que a situação na minha cidade estava um pouco precária. Não tinha emprego e eu precisava trabalhar para ajudar a minha família. Eu tinha um primo que na época já tinha saído de Codajás e estava morando em outra cidade aqui do Amazonas. Ele já estava para lá há bastante tempo. Naquela época, como não tinha um WhatsApp, a gente se comunicava através de mensagem de texto e ficávamos conversando através de mensagem de texto. Daí um certo dia ele me falou: "Meu primo vem embora aqui para a cidade. Aqui é uma cidade turística. Aqui vem muito turista visitar as praias, participar de pesca esportiva. É muito bom." Então, na época, juntei um dinheiro suado, que era uns R$ 200, e fui para a mesma cidade do meu primo. Chegando lá nessa cidade, eu ainda passei umas 2 semanas desempregado. Gastei muita sola de sandália atrás de emprego e não estava conseguindo. Até que fiquei sabendo através do meu vizinho que tinha uma construtora que estava pagando peão para trabalhar na obra de um cemitério. Um cemitério que não vou dizer o nome aqui, por uma questão de privacidade. Eu fui lá, conversei com o encarregado e fui fichado na firma. E logo comecei a trabalhar nesse cemitério. E até que era um serviço muito bom. Eu batia massa, fazia terraplanagem, capinava e estava ganhando o meu salário, já que nunca recebi um salário na vida. Estava conseguindo mandar dinheiro para minha mãe e estava tudo certo. E acabei fazendo muita amizade com o pessoal da peãozada lá, desde o gerente, o encarregado, até o cara que fazia a faxina do lugar. E lá com a gente trabalhava um senhor, que era conhecido como Chicão. Ele era o vigia que ficava durante a noite no cemitério. Quando a gente estava saindo, assim por volta das 5 ou 5:30 da tarde, era o horário que ele chegava. E de vez em quando a gente ficava numa prosa até umas horas. Ele era muito brincalhão, um cara que brincava com as coisas, um vascaíno fanático doente. A gente enchia o saco dele por causa do Vasco, mas num certo dia chegou a informação que o Chicão tinha falado com o encarregado. Pegou as suas contas e foi embora dali. O Chicão era um cara muito alegre e muito brincalhão, mas o pessoal falou que ele estava muito chateado. Estava assustado, sabe? Muito assustado mesmo. Ele disse que ia se tratar, porque não foi um susto qualquer que ele levou. Inclusive, na época surgiram várias histórias sobre o Chicão, até boatos maldosos. Inventaram que ele tinha dado em cima da mulher do gerente e que o gerente estava correndo atrás dele para poder pegá-lo. Mas nada disso era verdade. O Chicão não era assim. Ele era um cara brincalhão, sabia brincar e sabia entrar e sair de qualquer lugar. Bem, isso do Chicão foi no mês de março, mais precisamente no final de fevereiro para o começo de março. Ele foi embora e não deu notícias, não deixou rastro nem nada. Até que um dia fui fazer uma travessia na ponte Rio Negro e acabei topando com o Chicão na cabeceira da ponte. Ele já estava trabalhando vendendo laranja. Quando me viu, ele falou: "Poxa, Léo, quanto tempo, rapaz? Como é que tá os meninos? Tá tudo certo?" E logo perguntei o que tinha acontecido. Então o Chicão continuou: "Rapaz, é uma história muito complicada, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo." Curioso, continuei pedindo para ele falar o que aconteceu, e achei que passei uma confiança para ele. Então o Chicão contou a sua história. "Rapaz, o cachorro do mato foi para me pegar. Ele só não me pegou porque fui mais esperto que ele. Eu estava lá na minha guarita fazendo café e ouvindo rádio. Era assim por volta de 1 e pouco da manhã, hora que saí da guarita para fumar, e aproveitei e fui fazer uma ronda pelo cemitério. Fui olhar a capela, os arredores, fazer uma ronda de costume.
Mas aí percebi que tinha alguém andando no cemitério. Não deu para ver quem era, mas deu para ver a silhueta de alguém. Assim que vi aquilo, passei a mão na minha peixeira e fiquei atento. O que tivesse ali, eu ia pegar na faca. Mas resolvi voltar para a guarita. Desliguei o rádio e também a luz e fiquei atento. Pouco depois, uma coisa escura passou correndo pela guarita e resolvi abrir a porta para ver o que era. Mas assim que abro a porta, vejo tipo um cachorro da raça Rottweiler na minha frente. Era todo preto e muito grande. Aquilo tava de 4, mas quando olhou para mim, ele ficou de pé, que nem um homem. Aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Quando vi o bicho fazer isso, só falei comigo mesmo: o sangue de Jesus tem poder. E entrei de novo na guarita. O bicho lá fora ainda deu uns murros na porta, e ela quase que foi ao chão, porque é uma guarita improvisada. Mas graças a Deus que nada aconteceu, e o restante daquela noite não consegui dormir. Até lembrei da minha mãe. Léo, parecia aqueles filmes de Hollywood. O bicho deu um uivo muito alto e ensurdecedor. Depois de ouvir aquela história do Chicão, eu fui embora. Me despedi dele, peguei minha sacola e saí dali. Aí passou uns 2 dias, e o outro vigia improvisado que estava no lugar do Chicão disse que ia embora, e que ali não ficava mais, e foi embora. Aí passou mais 2 semanas, e o outro vigia também foi embora, dizendo que o lugar era sinistro durante a noite, e que não voltava mais lá. Na época, como estava precisando de uns trocados a mais, resolvi me candidatar à vaga de vigia do cemitério. Achava que nada ia me acontecer. Então falei com o encarregado, o seu Agostinho, e ele disse que a vaga era minha, já que mais ninguém queria ficar ali. Mas eu disse que queria alguém para ficar comigo, porque de 2 dava para um amparar o outro, no caso de alguém invadisse o cemitério para roubar o material. Ele disse que ia falar com o Matheus e com o outro novato, para ver se eles iam ficar comigo. Aquilo que vi, não desejo que ninguém veja. É uma coisa muito macabra. A pessoa sente na pele que vai morrer. Você se sente inútil, enfraquecido, sabe? Pois bem, então fui trabalhar de vigia. Passou alguns dias e nada aconteceu. Até cheguei a pensar que era exagero do Chicão. Que ele contou aquela história para deixar a gente com medo, assim como devia ter feito com os outros vigias. Mas não era nada disso. Certo dia, numa noite bem clara, a luz estava iluminando bem o cemitério, que inclusive estava com 70% das obras concluídas. Só faltava levantar um muro, fazer um detalhe, um acabamento, sabe? E o cemitério já tinha sido batizado. Até já tinham feito o velório de umas 5 pessoas. E na tarde daquele dia tinha sido enterrado uma senhora. Era a gente trabalhando e o pessoal enterrando o corpo. Naquela noite o Matheus, meu parceiro, me falou que tinha tido um sonho feio e muito estranho. Ele sonhou com morte, uma coisa assim. Eu disse que devia ser coisa da cabeça dele, já que a gente estava trabalhando com gente morta. E talvez por ver aquilo todo dia, ele sonhou. E ele concordou comigo. Então fui fazer uma ronda. Peguei minha lanterna e passei perto do túmulo que tinha sido enterrado a senhora. Até cheguei a comparar a data do nascimento e a data da morte. Coisa que algumas pessoas têm mania. Mas foi aí que senti um barulho mais lá pro fundo do cemitério. Parecia como se alguém estivesse cavando um buraco, só que muito rápido. Então chamei o Matheus e fomos averiguar o que era. Ele pegou um pedaço de madeira e eu peguei uma faca. Então fomos andando e paramos atrás de uma árvore que tinha na frente da capela. Apaguei a lanterna para não assustar quem estava ali. Além do mais, a lua estava clara e dava para ver bem a região. E só víamos aquela terra subindo para cima, como se alguém estivesse cavando um buraco. Na hora pensei que fosse alguma pessoa querendo roubar órgãos, já que na época víamos muito isso na TV. Então o Matheus, mais corajoso,
Fui até o buraco para ver o que era. Ele me mandou ficar atrás da árvore vigiando. Qualquer coisa era só correr e me esconder na guarita. Então Mateus pegou o pedaço de madeira e foi até lá. Quando ele chegou na beirada do buraco, focou a lanterna lá dentro. E o Mateus disse que viu a cena mais assustadora da sua vida. Tinha um bicho parecido com um cachorro misturado com um gorila. E estava arrancando o braço da senhorinha que tinha sido enterrada ali. O bicho estava com o braço da senhora na boca. Nessa hora, corremos para a guarita. E por incrível que pareça, ele não correu atrás de nós. Aquilo continuou lá, com o braço da senhora na boca, só observando a gente correndo. No outro dia, o encarregado, o seu Agostinho, perguntou por que a cova estava mexida, e não contamos o que de fato aconteceu. Falamos que um andarilho ali da região passou pelo cemitério, cavou aquela cova e carregou o braço da senhora. Bom, a família falou que iria prestar queixa, que era uma falta de respeito com o falecido, que ia processar o cemitério, essas coisas. Mas acabou que no fim abafaram o caso. Depois de tudo, o seu Agostinho me chamou e me perguntou: Léo, conta a verdade. O que está acontecendo? Aquilo não foi obra de ser humano, não. Que tipo de pessoa que vem no cemitério só para roubar o braço de um falecido? E eu respondi: Não sei, seu Agostinho, mas me diga, você acredita no sobrenatural? E ele me respondeu: A minha mãe era mãe de santo e acredito em algumas coisas. Então segui falando. Então vamos fazer uma armadilha para pegar esse bicho ou esse homem que está aparecendo por aqui e vem toda noite profanar os túmulos. Se for um bicho, vamos castrar essa coisa. O seu Agostinho aceitou e formou uma equipe de 7 homens. 2 desses estavam armados. Um estava com uma espingarda e o outro com um revólver calibre 38. E o restante dos homens estavam armados com facões, facas e canivetes. Tudo para pegar o homem ou tal bicho que estava aparecendo por ali, já que ninguém sabia o que de fato era. Daí fiquei na guarita e o Mateus ficou na capela, já que segundo ele dava para ver bem o cemitério, e que se ele visse alguma coisa, iria avisar. Ao lado da capela tinha uns andaimes, e o resto do pessoal ficou lá. E ali ficamos esperando o tal bicho aparecer. Passou alguns dias e nada da criatura aparecer. O pessoal ia vigiar, mas só estavam perdendo tempo, já que nada acontecia. Até que numa noite o seu Agostinho disse que aquela seria a última noite que o pessoal ficava de vigia no cemitério. Mas foi justamente naquela noite que o bicho apareceu. E eu fiquei cara a cara com o lobisomem. Naquela noite falei pro seu Agostinho que ia ficar na guarita, esperando alguém passar. Ele concordou e ali ficamos vigiando. Então as horas foram passando, até que chegou às 2 horas da manhã. Nessa hora subiu um cheiro podre no ar, um cheiro muito podre mesmo. Até tapei o nariz por causa do mau cheiro e resolvi abrir a janela para melhorar. E assim que vejo lá fora, a cerca de uns 10 metros da guarita, vejo um ser enorme de 4. Seus dentes eram saltados da boca e babava bastante. Aquilo me olhava com um olhar de ódio. Foi uma cena macabra. Parecia que ele tinha saído do quinto dos infernos. Muito rápido fechei a janela para me proteger, e o bicho se jogou na porta com muita força. Por pouco a porta não caiu. Ele batia e queria entrar a todo custo. Eu só me tremia lá dentro, mas passei o rádio para o seu Agostinho, falando que o bicho estava ali. E quando menos me dei conta, ouvi aqueles barulhos de tiros, dados pelos homens. Foi aquela correria atrás do bicho. O seu Agostinho me chamou para irmos atrás daquela coisa, que saiu correndo pelo meio do cemitério. Ele ainda derrubou um homem da árvore, e o seu Agostinho atirou, e acertou um tiro nas costas daquela criatura, pois ele berrou muito alto, mas ainda assim continuou correndo.
Eu, naquelas alturas, estava numa espécie de transe. Tinha saído desse plano, inconsciente devido ao medo que estava sentindo. O Sr. Agostinho falou que pelo menos tínhamos acertado o bicho, mas eu só disse que não queria ficar mais ali. Estava com muito medo. Pedi desculpas a ele e falei que não continuaria como vigia do cemitério. Ele disse que estava tudo bem, e no outro dia aconteceu algo bem curioso. Pela manhã soubemos que o Moisés, o outro peão que trabalhava ali no cemitério, tinha ido para Manaus, porque a esposa dele tinha o encontrado caído na porta de casa, com ferimento nas costas, e que seria um ferimento causado por arma de fogo, já que tinha chumbo nas costas dele. O Sr. Agostinho chamou eu e o Mateus e perguntou o seguinte: o que vocês acham? Será que o bicho era o Moisés que encarnou e se gerou como bicho? Eu disse que só podia ter sido isso, já que depois do acontecido, o Moisés sumiu. A família dele se mudou da cidade e ninguém mais ouviu falar nele. Inclusive, ele fugiu do hospital com muito medo, assim como algumas pessoas falaram. Eu nunca mais me esqueci desse dia. Foi uma experiência assustadora. O Mateus, coitado, ficou com trauma do que viu, já que naquela noite o bicho estava com o braço da velhinha na boca, e foi algo assustador, a visão do próprio inferno. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado pela atenção. Gosto muito do seu trabalho, e o seu canal é excelente. Muito obrigado, e que todos tenham uma ótima noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.